Fala pessoal, iniciando aí mais um fechamento de mercado. Hoje, dia 15 de agosto, uma quinta-feira com bastante movimentação nos nossos mercados, tanto interno quanto internacional também. Um dia aí, eu diria uma semana bem movimentada. Para quem acompanha aqui o canal, creio que conseguiu acompanhar e pegar boas oportunidades. E hoje vamos aí para mais atualizações, beleza? Lembrando que quem não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo e caso goste do conteúdo, considere deixar o like, que é a maneira que vocês conseguem ajudar o meu trabalho desse lado e entregar o YouTube entrega esse conteúdo para mais pessoas. Beleza? Sem flu, direto para o gráfico e Bovespa na tela. Hoje mais uma alta aí de 0,63, concluindo o primeiro alvo de 100%, né, que a gente conseguiu mapear bem, e é até bacana esse quadro aqui da análise de fechamento. Até queria pedir um feedback de vocês. O que vocês têm achado desses vídeos de fechamento, tá? Dando aqui um feedback meu. Assim, tô gostando bastante de fazer isso aqui, tá, pessoal? Primeiro porque é uma maneira da gente interagir mais durante a semana com os movimentos ali em tempo real, vamos dizer assim. E de eu trazer aqui a análise para vocês, a gente bater dia a dia as análises de contexto, o que dá certo, o que dá errado, e a gente vai acompanhando esse processo diariamente. Então é um processo que é de estudo também e mais conhecimento para mim, porque eu sempre trago aqui o conteúdo, analiso as ações, tiro aqui para trazer para vocês da maneira mais simples, para fazer com que vocês consigam entender o racional, entender a dinâmica de montar ou desmontar uma posição, de onde fica interessante entrar, onde não fica, em questão de contexto, para conhecimento de vocês também e mais para a gente bater as análises dia a dia aqui, assim como a gente fez na movimentação do Ibovespa, nessa movimentação de alta, depois comentando aqui a possibilidade dessa correção, dando contexto, né, o que poderia acontecer caso ele fizesse o rompimento dos 129.600, que ele acionaria o pivô macro de toda essa alta anterior. E agora a gente tem aí a primeira parte desse alvo cravando aqui em cima no 100%, do 134.400, onde a gente conseguiu cravar bem essa movimentação, tanto quanto o fundo. Né? Mas vale lembrar, novo topo histórico aí no Ibovespa, só que aquele ditado, né? A gente chegou num ponto aqui de resistência, tendência de alta clara e linda do Ibovespa no curto prazo, mas não seria nada fora do normal uma correção, seja ela lateral ou seja uma correção até média móvel de 9. Tá? Não seria nada normal, até para pegar fôlego para conseguir esticar mais esse movimento, dado que uma tendência de alta ela é uma sequência de topos e fundos ascendentes. Então, é um movimento de expansão, um movimento de descanso, um movimento de expansão, um movimento de descanso. Então, correções são saudáveis e geram também novas oportunidades para quem ainda não conseguiu entrar ou ficou de fora de algum ativo. As correções servem exatamente para conseguir pegar entradas também. Tá? Então, correções são sempre bem-vindas, principalmente para deixar o movimento saudável. Tá? Mas agora a gente já trabalha com próximos alvos do Ibovespa, lá para a região dos 136.700 pontos. Tá? Que inclusive o 136.700 é o alvo do pivô completo, que seria essa movimentação ó, entre topo e fundo. Essa movimentação completa, leva lá para o alvo dos 136.700. O alvo que a gente cravou hoje foi dessa movimentação aqui, né? Desse fundo ao rompimento desse topo, movimentação mais curta, o alvo de 100% aqui que foi cravado exatamente no dia de hoje. Tá? A gente ainda vê bastante volume comprador, mas caso haja uma correção, não seria nada fora do normal. O dólar segue processo de correção, zona de suporte ainda segue sendo 5.400, por enquanto fazendo um processo apenas de repique. Voltando lá para fora, a gente tem o S&P que deu um puxadão no dia de hoje, rompendo essa LTB, voltando a uma expectativa mais positiva para o curto prazo. Tá? Lembrando que para a gente ter uma tendência retomada, a gente precisa de um pivô, que é o que a gente não tem aqui ainda. Apesar de ter feito uma forte movimentação de alta, feito o rompimento de uma resistência inclinada, mostrando força compradora, um ponto importante é o volume abaixo da média, e a gente precisa disso aqui, né? A movimentação de alta, precisa de uma correção, seguida de um pivô, que é onde a gente monta, de fato, uma estrutura de alta, topos e fundos ascendentes. Tá bom? Por enquanto a gente tem apenas uma perna de alta, ok?
mas o viés positivo de curto prazo, né? O Dow Jones segue também hoje com uma alta de 1,40, rompeu ponto de congestão em topo, né? Rompeu aqui zona de congestão em topo. Se a gente fosse considerar isso aqui, olha, está trabalhando acima. Possibilidade de voltar a testar topo lá nos 41.300, tá? Mas também a gente não tem um pivô de alta aqui ainda. Tem apenas uma perna de alta, tá? Então isso ainda não caracteriza uma tendência de alta no curto prazo. Não quer dizer que o viés não voltou para positivo, beleza? Mas a gente precisa de um pivô para confirmar essa movimentação. O índice da Nasdaq também, mesmo esquema, deu um puxadão no dia de hoje, rompendo a LTB, passando a voltar a negociar acima das duas médias, mas é aquilo, a gente ainda não tem um pivô de alta aqui, tem apenas uma perna de alta, né? Então, para concretizar essa tendência, essa retomada no curto prazo, se for o caso, a gente precisa de uma correção e depois um pivô, tá? O Brent segue o processo de correção, região aqui brigada ainda das médias, não acho nada interessante por aqui, tendência ainda segue de baixa no curto prazo, para cima tem resistência no topinho anterior junto com média móvel de 200, não, perdão, de 50 na faixa dos 82 dólares e 50, tá? Por enquanto travado. O DXY também, por enquanto, só repique, tá? Zona de suporte importante no 102,600, resistência principal lá, os 103,85, que seria antigo ponto de suporte, que funciona agora como resistência. Tá? E aí a gente também aqui também média móvel de 20 servindo como apoio. O Nikkei segue o processo de correção ainda, testando o antigo ponto de resistência agora como suporte, só processo de pullback, não tem muito que perder tempo aqui. O DAX é uma movimentação um pouco mais interessante, uma alta de 1,66, voltando até trabalhar acima da média móvel de 20, mas ainda também não tem o pivô novamente, né? O que a gente tem aqui é só uma movimentação de alta, tá? Então o movimento ainda bem complexo, tá bem travado. Então a tendência bem definida. O Hang Seng, mesma situação, tendência de baixa no curto prazo, próxima zona de suporte importante, só os 16.115. E Moex, que é a bolsa da Rússia, a gente comentou ontem dessa ativação de venda aqui em cima, que é o trade de correção que eu sempre comento com vocês. Próxima zona de suporte relevante, os 2.760. O ouro ainda segue na região de acumulação em topo, dentro de uma tendência de alta no curto e no médio prazo. Para retomar a tendência, precisa romper os 2.485. O gás segue aqui embolado também, né? Ponto de resistência de antigo topo, junto com média móvel, então um movimento mais complexo. Prata, mostrando aí força compradora, mas por enquanto rompeu aqui uma LTB, passando acima da média móvel de 20. Tem média móvel de 50 ainda, acima dos 28,80. Resistência lá em cima nos 31, que também é uma resistência ainda de uma acumulação em topo, né? Partindo para as criptos, um pouco de sangue no dia de hoje, a gente tem Bitcoin caindo 2,88, né? Tá com cara de deixar que pode ser um fundo não, perdão, um topo descendente. Aqui o movimento aqui dentro, ele acontece dentro de uma acumulação maior, tá? Então, o movimento aqui dentro perde um pouco a efetividade, mas ele pode formar isso aqui, né? A perna de baixa, tentativa de jogar lá para o ponto de resistência dessa acumulação, que pode ter falhado aqui, deixado um topo descendente. Se ele volta para testar esse suporte dos 51 mil dólares e fecha baixa, ele aciona aqui um pivô de baixa. E aí entra em contexto aquela possibilidade que a gente já deixou aqui mapeado, que é jogar lá para baixo nos 44 mil dólares, o que seria uma baita oportunidade para quem conhece o ativo. Eu, principalmente, iria adorar se ele fizesse isso, tá? Inclusive, se a gente fosse projetar essa movimentação, dá basicamente lá embaixo, né? Então tem confluência de valores, o que seria essa perna aqui, projetado lá para baixo, 100% dela, seria mais ou menos isso aqui, tá? Então, bastante confluência. Próxima zona de suporte, claro, primeiro 51.500, abaixo disso, o alvo é os 44, 45 mil dólares. O Ethereum, uma queda um pouco mais forte dos 4.067. Lembra que a gente comentou aqui no início da semana que poderia ser só um repique, apesar dessa barra aqui de força.
Só ficaria interessante se ele voltasse a negociar acima das médias, dado essa última movimentação forte de queda, poderia ser só um repique, voltar a testar tanto média móvel de 20 quanto esse antigo ponto de suporte agora como resistência. A gente vê que ele se aproxima desse ponto de resistência, já perde força compradora e volta a negociar com mais pressão vendedora, possibilidade de jogar, quem sabe, lá no suporte dos $2.100 e abaixo disso os 1.900, o que seria também bem interessante. Dito isso, voltando para a nossa bolsa, os dois ativos que mais subiram, IRBR, a gente comentou desse ativo na segunda-feira, eu comentei que eu não achava tão interessante, mas que depois, quando ele fez esse fechamento aqui, olha, na terça, a gente comentou que daria uma entrada no rompimento da máxima e stop na mínima. Quem pegou se deu bem. Inclusive, se alguém aqui dos vídeos nossos acabou pegando essa oportunidade de RBR, deixa aqui nos comentários, beleza? Inclusive, espero muito que alguém tenha conseguido pegar. Quem pegou deve estar pulando de alegria aí, 32% considerando o gap do dia de hoje. Tá? Então, baita operação considerando o gap. Assim como eu já comentei com vocês, infelizmente, às vezes esses gaps acontecem contra, assim como eu dei o exemplo de Uzi Minas, que eu mesmo estava posicionado aqui na nossa carteira e acabou sendo um gap contra, totalmente desconfortável, mas é coisa que não conseguimos controlar. Já no caso de RBR, um gap aí acima para quem estava comprado. Muito parabéns que pegou aí um baita lucro, tá? Infelizmente, IRBR não estava na nossa carteira para essa semana, dado que antes de iniciar a semana o papel estava aqui travado nessa região de acumulação, né? Agora já não tem mais nada para fazer. Alpa 4, o segundo ativo que mais subiu, não vejo nada de interessante por enquanto, ativo bem confuso. Não vejo nada. Os dois ativos que mais caíram, Pets 3, uma queda de 9,70. Próxima zona de suporte nos 3,27. Aqui não vejo mais nada para ser feito. Se perder esse fundo, a situação fica feia. E aí abre espaço para voltar a testar o fundo lá dos R$3. Segundo ativo que mais caiu, Natura, e caiu feio. Hoje mais uma queda de 5,76, ativando um pivô de baixa. Tá? Pivô de baixa, olha, fechou abaixo. Não só desse fundo, mas de uma zona importantíssima de suporte. Tá? Preços próximos da média, podendo iniciar uma movimentação um pouco mais forte de queda. Próxima zona de suporte, a região dos R$13 e depois os 11,80, né? Se a gente fosse considerar esse padrãozinho de alta. Ok? Então, viés mais negativo, aqui não vejo nada para fazer em Natura. Quem está vendido por algum motivo, stop a máxima de hoje. O ativo a pedido de vocês foi Tend 3, que eu também comentei, olha lá. Foi a pedido de vocês não, minto, perdão, tá? Isso aqui foi eu que separei aqui, porque foi um ativo que eu comentei com vocês, tanto no vídeo do domingo e, se eu não me engano, na segunda-feira, que é um dos ativos que eu estava de olho, que é bem interessante, que é do setor imobiliário, que voltou a mostrar força e viés comprador, né? Viés mais negativo de curto prazo, agora, e eu acho que Tend 3 é um baita ativo, que até aqui a setinha, né? Rompendo essa região fica bem interessante. Hoje acionou um pivô de alta, já daria uma entrada. Tá? Aqui eu transformarei no modelo de operação de gráfico semanal, com stop na faixa de 9%, dos 12,49, porque seria muito mais a favor do semanal e do mensal. Tá? Olha, o mensal tá com cara de romper essa LTB. Semanal tem média móvel de 200 aqui na cara, mas eu acho aí que vale o risco, dado que é um ativo interessante. Tá? A gente vê aqui o OBV trabalhando com topos e fundos ascendentes. Tá? Então no pivô aí eu acho bem interessante. Tend 3, vamos olhar o OBV. Olha lá, o OBV ele já rompeu o topo também. Né? Vocês lembram que eu comentei aqui com vocês sobre Dexco 3, BBSE 3, aqui olhando o OBV, e vocês viram o resultado que deu, né? Tá vendo? Olha, já rompeu aqui também, expectativa aí boa para Tend 3. Se a gente fosse projetar a movimentação completa desse pivô, seria entre esse topo, esse fundo e esse topo, e o fundo dessa congestão. Tira esse alvo de 14,34, que é o 618, tá? Eu gosto de trabalhar com 100%. O que me dá um alvo lá em 15,94, tá? E aí depois 18 e 21.
Então acho bem interessante, principalmente que se transformaria num trader de mais médio prazo para tentar conduzir essa operação, dado que se romper essa LTB, que é uma LTB de longo prazo, que vem desde fevereiro de 2020, então é uma LTB de longo prazo, eu entendo isso aqui como uma possibilidade boa para se trabalhar uma posição, dado que ele entra numa região de vazio gráfico aqui para cima, entendendo a leitura da tendência primária, entendendo toda essa movimentação como perna 1, perna 2 de correção, e se a gente tiver uma perna 3 de impulsão novamente, a gente tem uma boa relação de risco-retorno e ficar muito bem posicionado aqui nesse rompimento para depois conseguir trabalhar a posição aqui para cima. Tá? Mas está bem interessante aí, Tend 3, ok? Outro ativo que eu comentei com vocês foi Bmob, tá? Mas aqui a entrada teria sido aqui embaixo, né? Nessa barra de rompimento também de LTB, junto com o pivô de alta rompendo esse fundo, ok? Só respondendo o comentário ainda de AR3, valeu pelo feedback, fico muito feliz em poder ter ajudado. Espero que você tenha conseguido entender ali o racional. E parabéns pelo trade novamente, beleza? A intenção aqui é sempre conseguir ajudar, seja numa posição que vocês já estejam montado, e sente dificuldade para fazer parcial. Então, sempre que eu estou posicionado em algum ativo, eu não sei onde fazer parcial, deixa aqui nos comentários o ativo posicionado e o preço médio, né? Porque se você me der o preço médio, eu consigo ali orientar melhor aonde fazer uma saída parcial, onde posicionar um stop, ok? E também lembrando que se você quiser ver análise de algum ativinho específico, é só deixar aqui nos comentários que eu trago análise para amanhã, beleza? Vamos dar mais alguma olhada em alguns ativos aqui rapidamente. A BPAC que eu comentei com vocês, olha lá, ó, tá vendo que rompeu essa congestão aqui, indo embora, acompanhado aqui das médias, uma movimentação bem bonita. Vamos ver BBSE3 que eu comentei com vocês. Olha lá, do OBV que eu comentei, olha. Ele rompeu a congestão aqui embaixo. A gente comentou do pivô aqui, olha, o ativo já entregou 6,20%. Deixa eu ver. Rio 3 a gente comentou também, mas agora já não tem mais nada interessante. O GPA ainda está interessante. Né? Se romper aqui os 24,05, possibilidade de fazer uma movimentação para cima. Brasfoods, que eu comentei no domingo e acho que ontem, não me lembro também. Olha aí, ó. A gente comentou de bandeira sendo acionada lá pelo semanal, olha. Bem bonito, ó. Hoje o papel deu mais um puxadão aí. Desde segundo, o papel chegou a subir 12. Cirela do setor imobiliário, pivô. Nossa, coisa linda isso aqui, olha. Isso aqui é movimento lindo, tá, pessoal? Muito técnico, muito bonito o movimento, olha. Por quê? Vamos lá. Movimentação de alta, rompe uma LTB, né? Linha de tendência de baixa. Então ele faz o rompimento dessa LTB. Perna de alta, rompe esse topo aqui também anterior, que era uma resistência. E o que ele faz? Volta a testar esse antigo topo aqui como um suporte. Tem uma troca de polaridade, onde uma resistência vira um suporte. E no dia de hoje, fechando acima do rompimento do topo anterior, temos aí um pivô de alta em Cirela. Tá? Se a gente olha aqui com as médias, um pivô alinhadíssimo com as médias ainda de praxe, né? Não só o contexto técnico, ainda colocando as médias, a gente tem um pivô alinhado aqui com o pullback nas médias, rompimento da média móvel de 200, da 9, da 20. Ele rompe as médias, volta a sentar em cima das médias, deixa um fundo ascendente e hoje fecha acima do topo anterior, acionando um pivô de alta, validando uma compra com stop técnico aqui no fundo dos 21,16, um stop de 4%. E aí você pode projetar essa movimentação para cima, tanto essa movimentação aqui anterior, entre esse fundo e esse topo, e aí tem um alvo nos 22,98, só que eu vou tirar esse 618, considero 100%, então o alvo 24,12. Cirela também do setor imobiliário. Se a gente fosse projetar agora o movimento clássico, movimentação entre essa perna de alta, entre essa correção, alvo lá na faixa dos 23,54, depois 25,07. Então você tem aí
um upside de 6,5%, 9%, depois 13%. Vai chegar aqui? Não faço ideia. É projeção de movimento. E aí você, mapeando isso, você consegue ter ali um parâmetro para conseguir conduzir essa posição, fazer uma parcial em região de alvo, ver se tem alguma região de resistência anterior. Por quê? Olhando para a esquerda, não só aqui para a projeção, qual que é o ponto importante de resistência que eu tenho olhando para a esquerda? É essa faixa aqui, olha. Essa faixa aqui, se a gente fosse considerar. Ó. Por quê? Aqui, tá? Olha, presta atenção aqui. Ó. Tá? Essa região é ponto de resistência, o que tem confluência com o alvo aqui de 100% e o 618 aqui do movimento completo. Tá? Então, regiões importantes para pensar em fazer pelo menos uma saída parcial ali na região dos 24 e aí depois tentar carregar. Tá? Bem bonito aí, Cirela. Vamos dar uma olhada. E detalhe, tá? Confirmação com volume aí, comprador acima da média. O OBV também segue tendência de alta, topos e fundos ascendentes, bem bonito o papel. Vamos ver a Allos 3, que eu também comentei aqui. Essa aqui ainda não andou tanto, tá corrigindo. MRV a gente comentou, foi embora. A entradinha teria sido aqui no pullback também, quem pegou se deu bem. Setor imobiliário. Outra que eu comentei, aqui ó, Santos Brasil, ó, hoje acionou o pivô. Acionou, mas ainda não andou. Vamos ver. Não foi Zetec, era Tecne, né? Zetec ainda nada, mas a gente comentou aqui também dessa barra que ela deixou. O ativo já chegou a entregar 5,80. Quem pegou dá para fazer uma parcial. YouTube cravou o nosso alvo de domingo. Podem assistir o vídeo de domingo, olha lá. Ó. Pivosaço de alta, parou em cima do ponto de retorno de um canal de alta de longo prazo, tá? Canal esse que vem desde 2020. Né? Então, um canalzaço aqui de alta. E hoje, não só cravou o alvo de 100% do pivô de curto prazo, como também testando o ponto de resistência da linha de retorno aí do canal de alta. Tá? Então, um movimento bem interessante. A gente comentou do pivô aqui, olha. Quem pegou, mais 7,12 aí. Positivo. Então, bem interessante. RDOR, que eu também comentei com vocês, olha, hoje mais uma leve alta. IRBR a gente já viu, Rail 3, foi isso. Mas YouTube que também chamou a atenção. Beleza, pessoal? Bom, espero poder ter ajudado. Desculpa um pouco o tempo que ficou aí, 22, 23 minutos. Eu ia falar mais alguma coisa agora, eu esqueci. E valeu a companhia também nessa semana até aqui. Uma semana bem agitada, bem movimentada, com bastante movimentos técnicos. Eu espero de coração poder ter ajudado vocês de alguma maneira com o meu conhecimento, trazendo aqui a leitura para vocês no dia a dia. E é isso aí, beleza? Não esquece de deixar o like e um comentário aqui embaixo. Abração e até a próxima.